Vem, meu filho, isso aí. Olha que elegância. Na passarela. Hã? Vamos lá. Quem vai orar hoje? Você? Ele é o último, então ele veio por último só para orar. Então vamos orar. Estende essa mão para cá, para a gente abençoar as crianças. Então ora, fala com o Papai do Céu. Papai do céu, muito obrigado por esse culto. Abençoa a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos devagar. Vai lá, Heitor. Puxa aí, Mara, as meninas. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, depois do nosso culto, ninguém vai embora sem tirar foto, tá? Tirar foto no bolo bonito que está ali fora. Diga amém. Meu Deus. Tem docinho, tem bolo para todo mundo. Ninguém vai para casa sem bolo, sem docinho, tá? E também não pode sem tirar foto. Depois da mensagem do pastor Márcio, nós vamos passar um vídeo, não vai ser demorado. Hoje ninguém está com pressa, é festa. E festa ninguém tem pressa de ir para casa. Não é verdade? Queria chamar aqui meu amigo pastor Márcio Antunes, por favor, meu querido. Pastor Márcio é casado com a irmã Raquel. Tem 2 filhos, o pastor Danilo e a Gabriela. É Gabriela ou Gabriele? Gabriela. O pastor Danilo está nos Estados Unidos e a Gabriela faz medicina, né? Petrópolis, isso aí. Pastor Márcio, irmãos, é um grande amigo, parceiro. Ele é de uma família sacerdotal. Pai é pastor. Ele tem irmão pastor. Ele tem tio pastor. Ele tem primo pastor. Família abençoada. E o pastor Márcio, além de amigo, é pastor da primeira igreja da minha cidade natal, Santo Antônio de Pádua. E com muita alegria nós o recebemos. Pastor, eu queria ler um texto bíblico, mesmo que eu li ontem para o pastor Hermínio, que deixou um abraço para você. Eu queria ler um texto para o irmão, porque esse texto é a expectativa do nosso coração. Eu gostaria que o irmão, por favor, antes de pegar o microfone, ouvisse essa palavra e tenho certeza que Deus irá falar no nosso coração. Pastor, portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor colocou em seu coração. Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É uma alegria poder conhecer essa igreja, a igreja do pastor Robson. É um amigo muito querido, pastoreia, uma história de 20 anos e poder celebrar com vocês, para mim, é uma honra, porque a igreja é uma coisa muito boa, né? Como é bom ser igreja, como é bom fazer parte da igreja de Jesus. E quando nós celebramos a história da igreja, nós sempre temos motivos para agradecer a Deus. Rapaz, esse copo é ungido. Esse é ungido, obrigado. Rapaz. Só não pode cair o copo, Sempre tem um flamenguista engraçadinho, né? Tem jeito, né? Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa celebração. Como o pastor Robson falou,
eu sou de uma família que nasceu na igreja, né? Minha família quase toda, o pessoal não nasce na igreja porque tem que ir para o hospital. E aí, realmente, a igreja faz parte da nossa vida, da nossa história. E, então, estar na igreja ou ser igreja é algo que contagia o nosso coração. E os irmãos estão celebrando 20 anos de história. Em julho, agora, a nossa igreja celebrou 116 anos. Então, são histórias que Deus nos permitiu construir. Né? Nós fomos plantados nos lugares onde Deus escolheu. E eu tenho certeza absoluta que Deus não só tem usado essa igreja, como continuará a usar até a volta de Jesus. Amém? Robson, querido, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar com você aqui nessa noite. Eu estava orando sobre o que falar, não é, no aniversário da igreja. Há muitos textos bíblicos que falam sobre a igreja especificamente, mas eu senti no coração o desejo de falar sobre o amor de Deus. Porque a razão de estarmos aqui é o amor de Deus. A razão de sermos uma igreja é porque Ele nos amou, não é? Lá na primeira carta de João, João fala isso, né? Nisso consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho por nós. Que coisa linda, não é? Então, a razão de estarmos aqui é porque Deus nos ama e nos ama incondicionalmente. Nós não estamos aqui por méritos pessoais, nós não os temos. Nós não estamos aqui porque resolvemos fundar uma organização religiosa. Nós não somos uma organização religiosa, embora por questões legais tenhamos CNPJ, estatuto, mas nós não somos uma organização religiosa. Nós somos um corpo. O corpo de pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus. Então, esse amor incondicional. Eu quero dar o tema desta mensagem, e eu o coloco entre aspas, porque ele é o título de um livro fantástico, de um padre, Brennan Manning, que, embora servindo a Jesus e a igreja, ele sofria com a doença do alcoolismo. E durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida, ele teve uma luta muito grande entre estar ministrando, estar pastoreando o rebanho e a sua triste batalha contra o alcoolismo. E ele travou essa batalha durante toda a sua história, a sua vida, e ele escreve muitos livros, né? Mas um deles tem o seguinte título: O Obstinado Amor de Deus. O obstinado amor de Deus. E eu estava pensando nessa história. Deus realmente tem um amor obstinado. Porque o que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa firme, inflexível, irredutível. E o amor de Deus é tudo isso. O amor de Deus, ele é firme, ele é pertinaz, ele é inflexível, ele é irredutível. É impressionante que não há nada que nós façamos, por pior que façamos, que possa diminuir a intensidade do amor de Deus. Amém? Por isso, quando nós lemos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando no grande conhecido hino do amor está dizendo assim: agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. É a razão de nós estarmos aqui. Porque Ele nos amou. Certa vez, Agostinho de Hipona escreveu o seguinte: só pode haver dois amores fundamentais. O amor de Deus, numa negligência do eu. Ou o amor do eu, numa negligência de Deus. Nós precisamos decidir a qual desses dois amores nós iremos abraçar. O amor do eu. Então, quando eu opto pelo amor do eu negligencio o amor de Deus, ou eu opto pelo amor de Deus
E eu negligencio o amor do eu. Eu deixo de ser o centro, a razão de ser. Então eu não procuro Deus apenas pelas bênçãos que Ele pode me dar. Eu não estou nessa igreja apenas porque o Senhor pode me ajudar. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu sou apenas uma resposta. Deus me ama. Então, eu comecei a meditar num texto da palavra de Deus, e eu tenho certeza que você conhece, e eu não precisaria nem ler. Mas eu quero ir com você no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Ali nós temos 3 parábolas. Vamos lá? Qual é a primeira parábola? A ovelha perdida. A segunda? A moeda perdida, a dracma perdida. E a terceira? O filho perdido, ou o filho pródigo. Só que, na verdade, essa parábola do filho pródigo não deveria ser chamada assim. Ela convencionou-se assim, é conhecida pela parábola do filho pródigo, mas ela não é uma parábola sobre o filho pródigo. Ela é uma parábola sobre o amor de Deus. Ela não é uma parábola para fazer com que nós miremos no filho pródigo, nas suas mazelas, e fiquemos ali torcendo para que ele volte, ou alguns torcendo para que ele não volte. Esta parábola é uma parábola que fala do obstinado amor de Deus. Não se esqueça, nisto consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado, mas em que Ele nos amou primeiro. Só que tem uma coisa. Para entender a parábola do filho pródigo, ou a parábola do pai amoroso, nós temos que começar nos versículos 1 e 2 desse capítulo, para você entender a quem ele foi direcionado. Diz assim o texto: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Publicanos e pecadores, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Por causa da presença dos mestres da lei e dos fariseus, é que Jesus contou essas 3 histórias. Jesus estava lá recebendo pecadores. Jesus comia com pecadores. Jesus conversava com pecadores. Jesus dava atenção a pecadores, mas de repente chega a turma da igreja. Estou contextualizando, tá? De repente chega o staff da igreja. E esse staff começa a criticar Jesus. Por quê? Porque ele recebia e comia pecadores. Por causa disso é que Jesus conta essas parábolas. Nunca se esqueça que a motivação que levou Jesus a contar essas parábolas, e no nosso caso hoje, a parábola do pai amoroso, foi a interpelação dos fariseus e dos mestres da lei. Vamos à parábola? A partir, então, do versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, vou ler rápido, que você conhece de cor. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de gastar tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai,
pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Uma parábola contada para gente de igreja. Uma parábola contada para gente que entendia ser de Deus. Nós estamos vivendo um tempo na pós-modernidade, e eu sei que você está ciente disso, está muito em voga falar que o que importa é o amor, não é? O que importa é o amor. Todas as formas de amor valem, o que importa é o amor. Mas guarde uma frase, Deus é amor, amém? Mas o amor não é Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Quando Agostinho disse assim, há dois tipos de amores, ou o amor a Deus é a negligência do eu, ou o amor do eu é a negligência de Deus, ele quis, em outras palavras, dizer o seguinte, olha, Deus é amor, o amor não é Deus. E quando eu olho esta história, esta parábola, eu começo a perceber como isso é bem evidente. Essa história é mais ou menos assim. O filho mais novo resolve se rebelar contra o pai. Um pai que o ama, que lhe dá tudo, que tem para ele uma herança, e ele resolve repudiar, dizer não, abrir mão, negligenciar o amor do pai em prol do amor ao eu. Essa é a realidade desse filho mais novo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando um filho fazia assim, se rebelava contra o pai e ia embora sem a bênção do pai, na cultura oriental do Oriente Médio, este filho era literalmente já dado como morto. E mais, em algumas famílias, o pai fazia uma cerimônia fúnebre, dizendo assim, ó, hoje este meu filho morreu. Eu estou contando isso aqui para você perceber a profundidade de quando o pai vai dizer assim, este meu filho estava morto e voltou à vida. É porque literalmente o pai, um pai comum, considerava assim, este filho está morto, ele morreu. Mas tem mais. Também na cultura e cultura judaica, o filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança. O restante era dividido pelos demais filhos. Nesse caso, a parábola está dizendo que só tinham 2 filhos. Então você já há de convir comigo que esse filho mais novo, ele sai com uma parte menor da herança. Óbvio. Porque o filho mais velho teria direito a 2/3, porque seria responsável pela família caso o pai morresse. Só que tem um problema. Quando alguém, isso é lei de mercado, quando alguém precisa se desfazer de um bem
ou quer se desfazer rápido, vende mal, não é verdade? É ou não é? Se você tem uma propriedade, você está bem de vida, e você quer vender, você vai negociar, mas você tem preço, e você não baixa o preço. Por quê? Porque está tudo bem. Mas se bate uma crise, se bate fome, saúde na família, e você olha assim, a única coisa que eu tenho para vender é isso aqui, só que eu preciso vender rápido. Naturalmente, aparecerão pessoas iguais, gafanhotos, para tomar logo e pagar barato. Então preste atenção, o texto diz que não muito tempo depois esse filho vazou fora, partiu, com certeza. O que ele recebeu, ele começou a desfazer, porque tinha que levar dinheiro. Herança era dada terra, herança era dada com animais. E esse jovem, para ele poder ir embora, ele teve que regatear. E, na verdade, fazer uma espécie de liquidação de seus bens. Então, preste atenção. Ele tinha uma parte menor na herança, mas ele sai de casa com menos herança ainda. Porque ele resolveu amar a si em negligência ao amor de Deus. Então, ele já sai perdendo. Abra um parênteses. Qualquer pessoa que conhece o amor de Deus, que está na igreja de Jesus e por algum motivo começa a se rebelar contra Deus, se rebelar contra a igreja, se rebelar contra a palavra, já vai sair perdendo. Já sai perdendo. Sai sem a bênção de Deus, sai sem a proteção de Deus, sai sem a bênção do pastor, sai sem a bênção dos irmãos da igreja, sai sem a bênção da família, já sai perdendo e já sai com a vida desvalorizada, porque resolveu amar a si em negligência ao amor de Deus. Quantas pessoas que já estiveram aqui nesses 20 anos se foram? Se foram porque amaram a vida, se foram porque amaram o pecado, se foram porque acharam que a herança lá fora seria muito melhor. E talvez alguns filhos de vocês que estão aqui estejam passando agora por essa experiência de rebeldia. Ou talvez você, que tenha vindo aqui hoje porque foi convidado, mas não é do povo de Deus. Então a história começa com um menino, um jovem se desfazendo do amor de Deus. E aí, há uma sentença nesse livro, Obstinado no Amor de Deus, que é impressionante. O Brennan Manning diz o seguinte: a insignificância da nossa vida deve-se em grande medida ao nosso fascínio pelas quinquilharias e pelos troféus do mundo irreal que está se desfazendo. Quantos filhos de Deus trocam a bênção do Pai por quinquilharias? Trocam por bebida, trocam por droga, trocam por sexo desenfreado, trocam por amizades perdidas, trocam por depravação, trocam por quinquilharias. Negligenciam o amor de Deus, o amor do Pai, e que nos amou primeiro, antes de que nós pudéssemos amá-los. Ele derramou o seu amor sobre nós, nos enviando o seu Filho. Mas as quinquilharias, e sabe onde começou isso? No Éden. Uma fruta, um fruto, foi a quinquilharia, porque levou um casal a negligenciar o amor de Deus e fazer com que o pecado entrasse na humanidade e trouxesse desgraça, depravação, perdição, infelicidade. Um fruto. E às vezes nós achamos que podemos brincar perto do pecado, próximos a ele, porque um pecadinho aqui, é um ali. Guarde uma coisa: foi por causa de um fruto que a humanidade tornou-se distante da graça e da misericórdia de Deus, perdida e condenada. Por isso que Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, o salário do pecado é morte. Meus irmãos, esse menino, esse jovem, não entendeu o valor de estar na casa do Pai.
Ele não entendeu a riqueza que ele tinha. Aí o texto diz que ele faz o quê? Vai aproveitar a vida. E mandou brasa, mandou ver. Mandou ver. Só que o texto diz que ele gastou o que tinha, quer dizer, ele já sai com a herança desvalorizada. E agora ele torra tudo, diz o texto, irresponsavelmente, estragando a vida, acabando com a vida. Bom, herança desvalorizada, distância da casa do pai, torrou a herança agora, e o texto diz que veio uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Você viu como é que a história muda assim rapidamente? Filho querido, casa do pai, comida, roupa, paz, tranquilidade. Agora, começou a passar fome. E o texto diz mais que a coisa ficou tão complicada, que ele, com fome, começou a tentar empregar-se naquela região. E um homem disse que não, tem um emprego para você. Você vai cuidar de porcos. Presta atenção como é que alguém que foge do amor de Deus vai descendo. Casa do pai. Comida do pai. Bênção do pai. Herança desvalorizada. Herança torrada. Passando necessidade, chiqueiro. Esse é o caminho de quem se afasta do amor de Deus. Esse é o caminho de quem resolve amar o eu, negligenciando o amor de Deus. Esse é o caminho de quem escolhe ser o centro de todas as coisas e não Deus ser o centro. Esse é o caminho de quem vive no hedonismo, para o próprio prazer, para aproveitar a vida, para desfrutar da vida com todo tipo de pecado. O caminho é sempre o mesmo, o chiqueiro. Mas presta atenção, se nós achamos chiqueiro uma coisa nojenta, nós estamos falando de uma cultura judaica, em que o porco, nele não se podia nem tocar. Um judeu não só não comia nada que viesse do porco, não criava porcos e nem podia tocar em porcos. Hoje, em Israel, em comunidades mais secularizadas, em que não é muito apegada à tradição judaica, sabe como é que se cria porcos? Eles fazem um tablado sobre a terra e criam os porcos no tablado. Por quê? Porque se aqueles porcos pisarem a terra sagrada, santa, contaminam a terra. Então preste atenção, aonde foi parar esse rapaz? Foi se misturar com os porcos. Mas você pensa que chegou no fim do poço? Ainda não, porque aqui ele estava tratando os porcos, ele estava dando comida aos porcos, ele estava alimentando os porcos. Agora o que porco come? O que porco come, gente? Lavagem. E o texto diz assim, e ele queria comer a comida que os porcos comiam. Agora presta atenção, o que você acha que esse rapaz comia na casa do pai? Cordeiro, vitela, picanha. Peixe. Quando ele resolve negligenciar o amor de Deus para valorizar o amor ao eu, a ele desce tanto, que ele deseja comer comida de porcos. Aí você pensa que ele não pode descer mais do que isso? Pode, porque o texto diz que ninguém lhe dava nada, nem os porcos. Ninguém lhe dava nada, nem os porcos. Nem os porcos lhe ofereciam a lavagem que eles comiam. Nem os porcos admitiam dividir a lavagem com o que aquele rapaz comia. Aí talvez você diga assim, ele desceu e não tem mais jeito de cair. Tinha mais jeito de cair. Ele caiu
em si. Amém? Agora ele caiu para o lugar certo. Ele caiu em si. Caindo em si. Introspecção. Uma análise profunda de tudo que ele havia feito, do que ele tinha aberto mão, da desonra ao Pai, da vergonha ao Pai, da negligência do amor do Pai. Ele agora cai em si. E ao cair em si, ele tem a grande oportunidade da sua vida reaver o amor do Pai. E o texto diz o seguinte, que ele chega a uma seguinte conclusão, caindo em si, disse: eu levantar-me-ei, irei até meu Pai, e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus empregados. Sabe o que eu tiro uma lição com esse jovem? Tem gente que sai da igreja e cai em si e fica botando culpa nos outros. Eu estou no mundo porque fulano, porque o outro fez isso, porque o outro falou, porque o outro pecou também, porque lá na igreja. Não. O camarada agora ele faz o seguinte, ele caiu em si e disse: eu pequei. Eu pequei. E eu sou responsável pelos meus pecados. E eu vou me levantar. Eu vou humildemente até o Pai. Só que a história vai nos dizer o seguinte... E vai nos ensinar que estar perdido é pré-requisito para ser encontrado. Que bom que ele estava perdido. Se ele não se achasse alguém perdido, ele não seria encontrado. Estar perdido é pré-requisito para ser encontrado. E na verdade, nesse reconhecimento sincero e doloroso, ele viu o quanto ele desceu da condição de herdeiro a misturar-se com porcos, disputando comida, lavagem com porcos. Bem, chegou a hora de se levantar. Chegou a hora. Aí eu volto ao Branham Manning no Obstinado Amor de Deus e diz assim: olha, quando nos firmamos sobre os nossos dois pés e assumimos a responsabilidade pelo nosso eu singular, crescemos em autonomia pessoal, em força e em liberdade do cativeiro da aprovação humana. O homem livre é aquele que não é cativeiro da aprovação humana. Por isso que às vezes nós somos motivo de chacota, de zombaria. Agora, o que leva muitos jovens para o mundo é porque eles são pressionados pelo meio. Eles acham que não podem ser diferentes. E eles são pressionados e são muitas vezes achincalhados. E a aprovação humana, a necessidade de aprovação humana, muitas vezes nos faz nos afastar da aprovação de Deus. Agora esse rapaz entendeu e ele volta. O texto diz assim: eu voltarei. Há um escritor da literatura alemã, Heinrich Heine, que ele escreve uma coisa muito interessante. Ele diz assim: voltei a Deus como filho pródigo, depois de cuidar por muito tempo dos porcos, com os discípulos de Hegel, filósofo alemão. Olha, voltei a Deus como filho pródigo, depois de cuidar muito tempo dos porcos, com os discípulos de Hegel. Presta atenção, nós estamos falando de um grande filósofo alemão, de uma mente brilhante. E olha o que o escritor diz: eu volto como filho pródigo, porque eu me emporcalhei como porco, com os porcos. Meus irmãos, aqui alguns jovens já estão na universidade, outros entrarão na universidade, e vocês sabem que muitas vezes o entrar na universidade leva muitos jovens a se afastarem de Deus, porque eles acham: agora nós estamos no saber, agora nós estamos onde o saber impera, e parece que esse saber vai contra Deus, o amor de Deus, a realidade de Deus, a presença de Deus, mas isso não é verdade. Quando nós nos afastamos de Deus, ainda que seja como discípulos de Hegel, de Nietzsche, nós estamos nos misturando a porcos, porque eles não têm nada mais a oferecer do que lavagem. Porque quem se afasta do amor de Deus e perde o alimento do amor de Deus, vai comer lavagens
mesmo que seja lavagem intelectual. É impressionante o número de jovens que caminham muito bem na igreja, na fé, e vêm bem, crianças, juniores, adolescentes, jovens, universidade, mundo. Mundo, por quê? Porque começam a achar que os mestres acadêmicos são mais do que Deus e sabem mais do que Deus. Posso lhe afirmar, isso não é verdade. Porque Deus, acima de tudo, nos ama, como ninguém mais pode nos amar. Nem a sua mãe. Existe na terra algum amor maior do que o amor de mãe? Não. Comparado, não. Nem o de pai. Olha que eu sou pai, amo os meus filhos, mas eu reconheço. Porque os meus filhos foram gerados no ventre da minha esposa. Ali é um comprometimento umbilical. É um pedaço que sai, não é? É por isso que nos presídios, quem vai visitar os filhos presos? As mães. Por quê? Porque o amor de mãe é absolutamente inigualável no ponto de vista terreno. Mas Isaías 49:15 diz assim: poderá uma mãe abandonar o seu filho enquanto o amamenta? Ainda que ela o abandone, eu jamais te abandonarei. Amém? Ou seja, nem a sua mãe te ama mais do que Deus. Isso é tão extraordinário, e quando eu imagino esse amor de Deus por mim, então eu reconheço que tudo que me afasta de Deus é comida de porcos. Tudo que me afasta de Deus é lavagem, seja no plano material, intelectual, emocional. Se me afasta de Deus, é comida de porcos. E a igreja existe para nos oferecer alimento sólido, espiritual, santo, saudável, para que nós andemos juntos do Senhor. Mas é interessante, não é? O camarada volta e ele não vai encontrar o pai, porque quando ele vem, o pai já vai em direção a ele. Amém? Sabe o que eu aprendo aqui? O pai já estava esperando, ele vai voltar. E quando ele voltar, eu não vou condená-lo, eu não vou jogar na cara dele o que ele fez, eu vou abraçá-lo e beijá-lo. E isso na cultura judaica da época era mais uma desonra para o pai. Porque aquele filho, quando chegasse ali na comunidade, ele já seria escrachado. O pai vai até ele para que venha com ele entrando na comunidade. Ou seja, eu estou te protegendo, meu filho. Você vai comigo. Você vai junto comigo. Ninguém vai tocar em você. E é impressionante porque você deve se lembrar, o filho sai de casa cheiroso, perfumado e com roupas caras, não é? É bom beijar a gente assim, abraçar, né? Claro. É lógico, por isso que essas meninas aí devem botar 30 perfumes antes de sair de casa, né? Os rapazes, né? Tem uns rapazes que gostam do espelho, né? Mãe, está bonito. Não acredito que a mãe sempre vai falar que está bonito, entendeu? Nunca pergunte à sua mãe. Você vai ser enganado, porque ela vai falar que você está lindo. Mas a verdade é o seguinte, né? Todo mundo gosta de gente bonita e cheirosa. Porém, quem gosta de gente fedendo a porco? Ninguém, né? Deus gosta. Deus se submete a abraçar e beijar um filho fedorento pelo pecado. Deus se submete a abraçar, cheirar, beijar o pescoço, a face de um filho que caiu em si e disse: eu voltarei a meu pai. Meus irmãos, essa igreja está plantada aqui para buscar esses filhos, essas pessoas que estão imundas por causa do pecado, tendo sido criadas aqui ou não, pessoas mal cheirosas, pessoas que estejam fedendo, pessoas emporcalhadas pelo pecado. Igreja é lugar de gente chegar suja, mas essa gente chega suja e é lavada pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo meio preocupante de igreja,
Igreja hoje está preocupada com o poder político. Quem vai ser o presidente do Brasil? Sei lá. Para mim, nós estamos entre o capeta e coisa ruim. Essa é a nossa opção. Ou você vai para o capeta ou vai para coisa ruim. E aí fica uma... A esperança da igreja é essa. Então, o que dizer aos irmãos nossos, 300 milhões de cristãos que estão hoje vivendo no mundo da igreja perseguida, presos, bens confiscados, meninas, filhas cristãs sendo estupradas pelo Boko Haram, jovens sendo assassinados, mães ficando viúvas. O que dizer a essa igreja? O nosso negócio é Cristo. O nosso poder vem do alto. Amém? E vou dizer uma coisa. Mas pastor, nós temos que defender a igreja. Nós não temos que defender a igreja. Quem defende a igreja é Jesus Cristo. A igreja é dele. Ele é o Senhor. Só que o filho volta e o pai o recebe como filho. Não como empregado, não como um cuidador de porcos. Lhe coloca um calçado, lhe coloca uma veste real, lhe coloca um anel no dedo que significa selo de filho. É meu filho, é meu filho. E mata um bezerrão gordão. Sabe aquela gordurinha gostosa que a gente vai... Nem? Espetáculo. Por quê? Porque meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e viveu. Posso continuar ou tenho que parar aqui, Robson? Porque eu tenho que falar do filho mais velho. Porque se eu não falo do filho mais velho, aí a gente vai entender pouca coisa da mensagem. Festa. Porque festa judaica é o seguinte: muita comida, muita bebida e muita dança, muita música. É assim, festa judaica. Casamento judaico, gente, leva 4 dias. Ainda bem que eu não sou judeu, eu tenho uma filha. Se eu casar uma filha, da festa de 4 dias, quebra qualquer um, né? Quebra qualquer pai, né? Mas festa judaica, e festa, quando a família é abastada, tem festa que leva até 7, 10 dias. Porém, o filho volta. O filho bom, tá? Bonzão. E aí eu estou falando para crente mesmo. O filho bonzão. E ele diz assim: que negócio é esse que está acontecendo aí? Que negócio é esse? Que barulho é esse? Que festa é essa? Aí um empregado falou assim: rapaz, o seu irmão voltou. E o seu irmão voltou e o seu pai está numa felicidade. Colocou uma sandália nele, deu roupas reais, colocou o anel dele de selo de filiação, mandou matar um bezerrão e está tendo uma festança. O filho não entrou, né? Ele ficou lá de fora. Porque tem muito crente que fica meio aborrecido quando pessoas vêm para a igreja. Normalmente crente velho. Não é velho de idade, não, é velho de igreja. Aí, qual foi a atitude do pai? A mesma que ele teve com o filho mais novo, ele agora teve com o filho mais velho. Porque Deus nos ama. Tem um outro livro do Brennan Manning que o título é o seguinte: Deus o ama do jeito que você é e não do jeito que você deveria ser. Deus o ama do jeito que você é e não do jeito que você devia ser, porque você nunca será do jeito que devia ser. Então Deus amava o filho rebelde, o pai. Quando o filho vem todo sujo, fedorento, o pai vai até ele. Agora o texto diz que quando o filho bonzão vem e não quer entrar, o pai vai até ele também. O pai deixa a festa. O pai deixa a festa. O pai deixa o momento de alegria. O pai deixa o banquete e vai até o filho. E aí o filho, que se achava cheio de direitos, bom, filho mais velho,
2/3 da herança seria dele, filho mais velho, estando sempre com o pai. E o pai fala assim: o que está acontecendo com você? Aí o filho mais velho fala assim: olha, esse teu filho não era irmão dele não. Não era irmão dele não. Esse seu filho, que desperdiçou todos os bens que foi dado a ele, com as prostitutas, gastou a vida, volta e tem festa. Eu estou há tanto tempo, eu estou servindo, eu estou trabalhando, nunca tive um bezerro cevado para matar e comer com os meus amigos, nunca tive uma festa. Sabe essa história de crente cheio de mimimi? Tinha lá também. Cheio de razões, cheio de prerrogativas. E aí eu aprendo que é possível trabalhar muito para Deus por obrigação e não por devoção. Porque esse camarada trabalhava pelo pai, não é porque ele amava o pai, não. Ele trabalhava por obrigação. Ele trabalhava com um tremendo olho na herança que ele ia receber. Ele não tinha nenhum prazer em servir ao pai. Ele está dizendo assim: eu te sirvo desde todo o tempo, nunca te deixei, nunca deixei de cumprir os meus compromissos, e agora eu não tenho nem um bezerro. Meus irmãos, nós somos alvo da graça de Deus, nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Graça é favor imerecido. Graça é algo que nos é dado, nos é derramado, nós não merecemos. Por mais que eu faça, eu não mereço. Por mais que eu trabalhe na igreja, eu não mereço. Eu não mereço nada além do pior pecador que entrar por aquela porta, sujo e fedendo. Eu não mereço, porque eu só posso estar aqui pregando nesta noite, porque a graça de Deus e o amor me alcançou. Nada diferente disso. Mas eu acho que o pastor Robson tem a mesma experiência que eu. Gente, tem crente que dá vontade de você pedir para Deus levar de uma vez. E às vezes ele não vai porque Deus não quer levar. Não, aqui não, aguenta ele aí. Aqui não. Vai mandar essa bomba para cá? Não. Não, aqui não, fica ele aí, o problema é seu. Você não batizou esse cara? Você batizou. Você não fez esse cara um diácono? Você não fez esse cara um professor de escola dominical? Você não fez esse cara? Você não fez? Aguenta, meu filho. É impressionante isso. Lá na igreja, tinha uma mania lá. Quando chegava alguém assim mais importante na igreja, aos olhos da sociedade, eu sempre detestei bilhetim no púlpito. Detesto. E aí o pessoal era um tal de mandar bilhetinho no púlpito: pastor, doutor fulano de tal chegou. Pastor, vereador não sei o que chegou. Pastor, não sei o que ele chegou. Aí um dia eu pedi: irmãos, olha, eu gostaria que os irmãos, eu estava novo na igreja, que os irmãos não fizessem isso, porque me atrapalha, né? Eu estou aqui concentrado para pregar. E todo mundo é igual na igreja, irmãos. Todo mundo é igual. Agora, se o irmão quiser mandar um bilhete: pastor, o cachaceiro chegou, eu vou ler. Pastor, o drogado chegou. Pastor, prostituta. Mas ninguém manda bilhete assim. Ninguém manda. E aí, uma irmã da igreja, maldosamente, foi e chamou a minha filha, que era pequenininha, e deu a ela um bilhetinho para entregar ao papai no púlpito. Você é crente? Aí vem a minha filha, toda inocentezinha. Inocente. Me entregou, eu vi que era o bilhete, dei um beijo nela: obrigado, minha filha. Ela sentou e falou assim: que covardia, hein? Usar a minha filha. Só tem uma coisa: esse bilhete aqui eu não leio. E rasguei. São 20 anos de igreja. Irmãos, igreja todo mundo é igual. Amém? Todo mundo é irmão, lavado pelo sangue de Jesus. E todo mundo que entra carece da graça, como nós. Eu vou terminar contando uma história de uma experiência na nossa igreja. Nós tivemos um irmão chamado Pablo. Pablo era da classe média lá da nossa cidade, menino bem criado. E tinha tudo.
Tinha carro, tinha dinheiro para sair com os amigos, tomar uma cervejinha, tinha moto. Um garoto, sim, cresceu numa boa. Só que tem um problema. O Pablo tornou-se alcoólatra. E quando o pai do Pablo morreu, o Pablo fez assim, ó, embora. Porque o pai buscava o filho lá na festa, no baile, sei lá, trazia o filho, aconselhava, lutava e tal. O pai morreu. O Pablo caiu de ficar caído na rua, até que ele foi alcançado pela Cristolândia. Nós temos uma Cristolândia lá. Ele foi alcançado pela Cristolândia. O Pablo foi para a Cristolândia. E foi naquela vai, sai, volta, aquela luta, né, do viciado. Bom, Pablo ficou 2 anos na Cristolândia e Pablo restaurou a sua vida. Pablo foi batizado, eu o batizei, e o Pablo firmou na igreja, trabalhando no evangelismo, ajudando a tirar outras pessoas de drogas e de vícios. Mas o Pablo era alcoólatra. Alcoolismo é doença, né, gente? E o Pablo, de vez em quando, ele dava uma rateada. E a gente ia, Pablo, e ele voltava, chorava, que ele lutava mesmo. Ele não era insincero, não. Ele lutava. Algumas vezes, Pablo ligou para mim e para o pastor Marcão, que trabalha comigo, de madrugada. E a gente percebendo que ele estava com a voz embargada, mas ele chorava. Eu não quero mais beber, eu sou de Jesus. Bom, nós estávamos com um grupo de oração, homens que oram. E todo sábado de manhã. E ele não perdia. Um dia eu cheguei, Pablo, você agora vai ser responsável. É você que vai dirigir o ministério de oração. Gente, teve uma turma da igreja que queria me jogar do alto da igreja para baixo. Como é que pode botar o Pablo? Como é que pode? O Pablo não. Ele vai envergonhar a igreja. Você conhece esse negócio? Aqui não deve ter isso, né, Robson? Só lá em Pádua, né? Aí, o Pablo ficou firme. Depois o Pablo passou por uma decepção amorosa. O Pablo caiu, mas não abandonou a fé, mas caiu. Começou a beber, e lutava, e chorava, e aquela coisa toda. E aí, um dia eu estou no gabinete, o telefone toca, pastor, o Pablo está morto em casa. E eu saí da igreja, eu, o pastor Marcão, fomos, chegamos, tinha polícia em casa, tudo fechado, ninguém podia entrar. Eu me apresentei como pastor, o policial nos deixou entrar. E nós entramos, Pablo estava assim com umas 4 latas, 5 de cerveja vazias, morto. Uma Bíblia aberta do lado. Sabe onde estava aberta a Bíblia? Romanos 7. Sabe qual versículo estava marcado? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Não tenho dúvida que Pablo foi salvo. Ele lutou, mas ele era fiel a Jesus. Aí veio o sepultamento do Pablo. Eu fui falar no sepultamento do Pablo. Quando eu disse que o Pablo estava salvo, quase que a outra metade da igreja me jogou dentro do caixão com ele. Quiseram me sepultar também. Porque é pior, vivo, né? Sabe por quê, gente? Desculpe demorar, Robson. Porque nós estamos com muita gente na igreja parecida com o filho mais velho. Gente bonita, gente cheirosa, gente correta, gente que faz a igreja andar. Quando Jesus veio receber, comer e beber com pecadores. Qual é a razão de ser da igreja? A quem nós estamos buscando, gente? A quem nós estamos buscando? Eu quero terminar dizendo o seguinte: talvez alguns desses filhos rebeldes sejam o seu filho. Talvez seja o seu filho. Eu quero lhe dizer uma coisa. Esteja pronto de braços abertos para beijar-lhe e abraçá-lo, ainda que ele volte fedendo a porcos.
porque Deus irá recebê-lo. Igreja, nós precisamos estar prontos para receber os mal cheirosos, gente maculada pelo pecado, prontos a abraçá-los e a beijá-los, porque se nós não fizermos, Deus o fará. E olha como é que termina a história. O filho disse ao pai assim: esse seu filho, não foi? Como é que o pai se dirige a ele? Seu irmão. O seu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Glória seja dada ao Deus que nos ama incondicionalmente. Amém? Que Deus abençoe você, igreja. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Pastor, ore por nós, por favor, para que essa graça